Esse silêncio está acabando de ficar para frente dessa vou jogar tineira. Vamos lá, estou ganhando. Então, na aula de hoje, vamos falar de teoria da personalidade. Como que nós desenvolvemos a nossa personalidade? Será que a personalidade é genética ou ela se forma a partir da nossa convivência social? É o contexto que vai mudando quem nós somos. Personalidade é uma palavra que vem do latim persona, que é a máscara. Era a máscara que os atores usavam nas peças teatrais. Então, personalidade, naquele contexto, ou etimologicamente, não é algo nosso. É algo que a gente coloca em nós para nos apresentar para a sociedade. A sua personalidade não é algo seu, não é quem você é nessa perspectiva, mas uma roupagem que você usa para se apresentar. Tanto que essa roupagem ela muda de ambiente para ambiente. Em alguns ambientes você usa uma máscara e em outros outra máscara. Na escola, por exemplo, você usa uma máscara de aluno, mas volta e meia você tira a máscara de aluno para a máscara de quê? Então, Walter Misch é um estudioso da personalidade humana. Ele vai questionar os testes de personalidade que tentaram, quase como horóscopo, determinar ou predeterminar indivíduos ou comportamentos individuais, personalidades, a partir de questionários. Ele estudou esses questionários, estudou pessoas que haviam respondido esses questionários e percebeu que a personalidade delas não se enquadrava com a personalidade que os questionários diziam que elas possuíam. Então, o comportamento ele seria totalmente caótico se não se considerar sem dados do ambiente. Então, o ambiente ele determina e influencia bastante na nossa personalidade, nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. Então, como se pode prever o comportamento? O comportamento humano não é tão previsível quanto parece. E, dependendo do ambiente, a gente pode se comportar de maneiras diferentes. Dependendo não só do ambiente, mas também das circunstâncias.
vai determinar a forma como a gente vai agir, segundo Walter Mischel. Então, a análise dos traços de personalidade puros e simples fornecem para a gente poucas dicas. Os testes de personalidade feitos antes de Walter Mischel eram como se fosse horóscopo. No horóscopo taurino, eu sou taurino, dizem que o taurino gosta de dormir, de comer e de beber. Eu até gosto de dormir, de comer e de beber, mas não tanto quanto eles falam. Beber até eu gosto bastante, uma semana eu chapo melão. Mas comer, não sou muito de comer bastante. Eu gosto de algumas coisas específicas, como pão de queijo, biscoito, churrasco, carne. São as coisas que eu gosto, mas não é algo que controle e domine a minha vida. A comida, o sono. Essa noite, por exemplo, eu devo ter dormido aí pouco menos de 3 horas. Eu gosto de dormir, mas durmo muito pouco. Essas características de touro, supostamente determinarem a minha personalidade, não se enquadram em nada na minha vida. Os testes eram mais ou menos a mesma coisa. Eles respondiam um questionário. A partir desse questionário, eles queriam estabelecer você tem uma personalidade X, Y, Z. E acabava que não dava certo. Por quê? Porque o ambiente influencia, as circunstâncias influenciam. E essa análise de prática de personalidade fornece poucas dicas ou determina muito pouco sobre quem nós somos de fato. É preciso considerar também o contexto dos fatores externos, do ambiente, as circunstâncias. Observar a interação dinâmica entre o indivíduo e a situação em que está inserido é o melhor caminho para se prever o comportamento. E mesmo assim, o comportamento pode não ser previsível. Uma pessoa em determinadas circunstâncias do ambiente pode reagir de uma maneira de outra. Então, os fatores externos, eles acabam contando tanto, até mais, do que a nossa personalidade, a nossa individualidade na hora da gente agir. Se tiver num grupo, e esse grupo, todo mundo resolveu fazer uma bagunça ali, a chance de você entrar no meio desse grupo e fazer a bagunça também é muito grande. É um comportamento de manada. Então os fatores externos fizeram com que você fizesse algo que se você estiver sozinho, você jamais faria. Agora se eu estiver sozinho, se tiver ninguém vendo você, você pode fazer algo que você jamais faria se tiver gente vendo. Olha só como é que é complicada a questão da personalidade. Então a personalidade acaba que é mesmo que uma máscara que a gente usa em determinadas circunstâncias e ambientes. Em casa se age de uma maneira, na escola de outro, na rua de outro, sozinho de outro. Então o que os testes de personalidade realmente dizem sobre alguém? Quase nada, segundo o Walter Mischel. Porque a gente acaba não é algo pré-determinado. A gente pode ter algumas características, inclusive temos características genéticas herdadas, características aprendidas na nossa convivência social, mas tudo isso acaba que não é determinante. Tudo vai depender de uma série de fatores. Resistir a tentações sem sucumbir a gratificações de curto prazo, geralmente indica um potencial para maiores conquistas na vida, como revelaram os estudos de comportamento infantil realizados por Mischel. Ele fez um estudo com crianças. Ele colocou um doce e falou assim: se você não pegar esse doce, se você não comer esse doce, daqui em 20 minutos eu vou te dar 2 doces.
Teve criança que comeu doce. Não esperava. Tem criança que esperava. Aí depois ele avisou essas crianças quando já estavam adultas. Ele percebeu o seguinte: as crianças que souberam esperar tiveram mais sucesso na vida do que aquelas que não souberam esperar. E aí chegou a seguinte conclusão: crianças que postergam a satisfação das suas vontades, sabem esperar ou sabem renunciar para poder lá na frente ter algo melhor, essas conseguem ter mais sucesso na vida. Pessoas que sabem resistir às tentações geralmente têm mais sucesso na vida do que pessoas que não resistem às tentações. Mas isso nos Estados Unidos. Um teste parecido foi feito no Japão. A cultura asiática, principalmente a japonesa, é uma cultura de austeridade, de renúncia, de disciplina. Então, se você falar para uma criança japonesa não faz isso, ela não faz. Vivendo ocidental. Aí lá no Japão, o estudo chegou à seguinte conclusão: lá não era quem esperava ou quem sabia resistir à tentação que tinha mais sucesso na vida. Lá era quem não esperava. Isso mostra que o quê? Que depende da cultura. Numa cultura onde esperar não é o que todo mundo faz, então nessa cultura o que vai acontecer? Quem sabe esperar se dá melhor. Na cultura onde todo mundo sabe esperar, quem não sabe esperar se dá melhor. Então o que mostra esses estudos? Mostra o quê? Que é o diferente de si está. No ambiente onde todo mundo comporta mais ou menos parecido, aquele que comporta diferente, ele vai se destacar e provavelmente vai ter sucesso. Então no Brasil, no nosso país, aqui nós vemos uma sociedade, uma cultura sem disciplina nenhuma. Os alunos vêm para a escola, não é nem. Aí aqueles que conseguem focar, se destacam. Agora se você for na asa, lá na asa está todo mundo. Aí o que faz bagunça, o que destoa, é o que se destaca. Então tudo depende da cultura, do ambiente e de outros fatores além da sua própria personalidade. É isso o que mostrou os estudos de Walter Mitchell. Então os ambientes determinam muito mais as nossas escolhas, como a gente vai se comportar, do que a genética, do que uma suposta personalidade prévia ou de uma pré-determinação circunstancial. Então o comportamento seria totalmente caótico se não se considerasse o caso dos ambientes. Como se pode prever o comportamento? É possível prever o comportamento humano? Não com muita precisão. Exatamente. Porque tudo vai depender de vários fatores. Não só a sua personalidade, mas também do ambiente, das circunstâncias. Os testes de personalidade realmente nos dizem algo sobre alguém? Sim, mas não de forma tão determinante. Então não há um teste de personalidade que pode de fato definir quem você é e para sempre. Porque a gente também está em constante mudança. O ser humano é um ser que está constantemente revendo a si mesmo. Uma das características mais marcantes do ser humano é a sua capacidade de mudar, de se converter.
Compreenderam aí?